Acho que a gente tem que ir muito além do que a gente está discutindo. A gente tem que saber, né, o que esses processos geram nas pessoas e o que essas pessoas levam para a sociedade. Só o acesso é um pedacinho da ação afirmativa. Tem a permanência, tem a formação político-social, que é a pessoa entender que aquilo não é um mecanismo de facilitação individual para a sua ascensão social individual, mas que aquilo tem um significado histórico de promoção de um grupo do qual ela faz parte, né, e que é importante que isso seja levado para o convívio e para o mundo do trabalho quando ela se formar. E daí também os programas de ação afirmativa, é importante que eles tenham uma avaliação da inserção social e profissional de seus egressos. Então, a gente precisa se preocupar com o nosso público. Quem entra deficiente, os IFETs têm a ensinar para as universidades. Entram pessoas de baixa renda, os IFETs têm a ensinar mais. Agora, entram mulheres, entram negros, entram indígenas, isso aí são pesquisas indigentes hoje. Existe muito pouca pesquisa ainda se isso está dando certo ou não está dando certo. Por exemplo, essas pessoas se evadem mais ou se evadem menos, né, das universidades, da EPT, né? De qualquer jeito, eu gostaria de fazer um pouco de propaganda dessa ferramenta que é a simulação de políticas sociais. Isso ajuda a ver, por exemplo, a gente fez um trabalho que eu não mencionei, passei tão rápido no slide, a gente fez um trabalho e publicou numa revista científica da área da educação, né, Qualis da CAPES, com todo o produtivismo, etc., que eu acredito que é uma tecnologia social, que é, simulamos a reserva de vagas para a escola pública e mostramos que ela não muda o perfil étnico-racial. E o que a gente vem observando agora em vários programas de ação afirmativa, que só visam a escola pública, eles não integram racialmente. Eles não mexem no percentual racial, por exemplo, o da Universidade de São Paulo. Infelizmente, a Leslie não está aqui, mas eu gostaria de mencionar que a nossa pesquisa é desagregada. Eu só não tive tempo de mostrar tudo, mas mediante até um requerimento de uma ministra do Supremo, quando a Universidade Federal de Santa Catarina esteve na audiência pública para discutir as cotas raciais, a ministra Carmen Lúcia colocou, bom, e as mulheres negras, estão entrando pelas cotas para negros ou não? A gente foi se debruçar sobre o assunto e aumentou muito, quase dobrou o percentual de mulheres negras dentro da Universidade Federal com as cotas, ou seja, sem necessariamente uma ação afirmativa de gênero, mas somente de raça, você aumentou o percentual de mulheres negras e o percentual, viu, Leslie? Foi aumentar, a gente fez o estudo sobre inclusão de mulheres negras e mulheres de escola pública. E as duas aumentaram significativamente os seus percentuais com uma ação afirmativa que não é de gênero. Tá? Então, é possível que ocorra isso também. Né? Então, precisa estudar, precisa ver o que está acontecendo. Né? Uma outra coisa importante é escutar os movimentos sociais. Você precisa se relacionar com o movimento social dos indígenas para saber quais são as demandas que eles têm, tanto do ponto de vista cultural, de inserção numa cultura branca, né? Quanto do ponto de vista de acesso, qual é a melhor forma de acesso para esses movimentos. Né? Então, a última coisa que eu vou me referenciar é essa pergunta da Luciana, como comprovar a negritude? Bom, o parecer do ministro Ricardo Lewandowski, o relatório no Supremo Tribunal Federal, que foi o voto base para a aceitação unânime das cotas para negros, diz o seguinte, eu vi ele falando, assim, até fiquei emocionado, né, porque tem uma série de fatores subjetivos nisso, mas que ele colocou que as universidades devem aceitar a autodeclaração das pessoas que se postulam às vagas para negros ou a bônus. Bônus ninguém verifica, só cotas. Mas que, se elas quiserem coibir a fraude,
Foi o caso da Federal do Paraná, que houve uma campanha de cursinhos para colocar garotos e garotas loiras nas cotas para negros, seus melhores alunos. Daí a universidade precisou ir verificar se eram negros ou não. Ela usa o critério da visual, que é o critério que o ministro Ricardo Lewandowski acolheu, que é o fenótipo, a aparência. No Brasil, o critério de negritude é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou da África do Sul. Não é uma negritude por ascendência. Uma pessoa loira nos Estados Unidos pode ser negra. Né? No Brasil, uma pessoa loira é loira, né? Ela não é negra. Então, as universidades usam esses dois instrumentos e são criticados. Eu não vejo problema em se criticar e o que você não pode é destruir. Eu, particularmente, sempre fui partidário da verificação, porque eu acho que quando você faz uma política pública, você tem que fiscalizar se ela está indo para o seu público-alvo. E na Universidade Federal de Santa Catarina, cerca de 3 a 5% dos optantes que entram pelas vagas reservadas para negros não são negros. Portanto, eu acho que é bom isso, você não direcionar um recurso social e não fiscalizar. Eu acho que você tem que fiscalizar isso. Em cima disso aí que você falou, uma dúvida, que até aqui na relatoria da... Acho que é bom você falar aqui. Yes, Mark, I'd like to say something too. Amen. Temisaline, da FAETEC, Educação Superior da FAETEC, Rio de Janeiro. O senhor falando aí gerou uma dúvida aqui até na relatoria, porque em algum momento na sua apresentação o senhor colocou negro, que é uma definição agora política, né? Negro é a soma do preto e do pardo. Isso depois de anos e anos e anos nós tendo sido orientados de que chamar de negro era racismo, etc, etc, etc. Não, desculpa, negro não, chamar preto, né? Preto, chamar alguém de preto era racismo, etc, etc, etc. E aí, a dúvida que gera, inclusive na grande parte da população e a mim também, e o senhor agora reforçou essa dúvida, em relação à pergunta que o senhor responde, a pessoa pede para saber como que ela vai ser definida como negro. Se negro é um número que soma preto e pardo, então ele não pode ser definido pela cor, porque o pardo não vai ser preto. Né? Então, e aí o pardo não vai ter a cor do preto. Que cor é essa? Né? Então, eu entendo que é um processo recente, novo, e que a sociedade brasileira e a academia precisam ainda amadurecer muito, né, em relação a isso. Inclusive porque, ao se colocar o pardo como negro, nós estamos excluindo uma série de outras misturas, né, miscigenações, que fazem parte da formação do povo brasileiro. Inclusive aqui, eu costumo falar isso para os meus alunos, se nós olharmos, nós temos vários tons de pele. Então, como nós ficarmos somente em brancos e negros, né? Então, porque confunde a mim e acho que confunde a audiência também. Então, quem é esse negro e que cor é essa? Bom, obrigado, porque isso daí abre um debate enorme sobre a questão da miscigenação. Né? O Brasil é um país miscigenado. Agora, por isso, ele deixa de ter preconceito racial? Não deixa. Né? Muita gente diz, eu não sei direito quem é negro e quem não é. Chama um policial, chama um segurança, chama um porteiro de prédio, ele vai te dizer na hora. É como a sociedade vê as pessoas. Portanto, não, estou me referindo a negro. A negro. Por exemplo, se pudesse voltar na minha apresentação, você vai ver que o branco tem uma linha de apropriação do ensino superior. E os pretos e pardos têm mais ou menos a mesma apropriação, 5 vezes menor do que os negros. Portanto, eu diria que os pardos são tratados como pretos. Parafraseando o Caetano e o Gil, no fundo, esses grupos para o ensino superior
né, são tratados da mesma forma. No entanto, um slide, você pode botar um pouquinho mais para frente. No entanto, eu tive um aluno que era negro com o mesmo tom de pele do que eu, porque o traço fenotípico, que é o que foi acatado, felizmente, pelo Supremo Tribunal Federal, como a definição, porque essa é a definição. Por que você vai beneficiar os grupos que fenotipicamente têm traços negros? Porque a discriminação racial no Brasil é contra a aparência. É o próximo. A discriminação é contra a aparência, não é contra a... É esse aí, ó. Um pouquinho para trás. Olha ali. Não, o próximo, eu acho. Isso. Ó, pretos e pardos são tratados igualmente. Portanto, cabe você colocar categorias de pretos e pardos numa mesma denominação que eu denomino como negro. Tá certo? Pode não ser do movimento negro, mas, portanto, o que eu estava querendo dizer é que os traços fenotípicos não são só a cor da pele. Tem negros que têm a mesma cor da pele que eu, mas tem cabelo pichain, ou tem lábios, ou tem nariz, ou tem forma de rosto. Como o Brasil é miscigenado, existem muitos jeitos de se ser racista, não só pela cor da pele. E é esses jeitos, essa população que a gente quer beneficiar, a população que tem potencialmente a possibilidade de ser discriminada racialmente. Então, esse é o negro brasileiro. Quanto ao preto, por exemplo, nos estados do Nordeste, preto é xingamento. Portanto, não se coloca nas cotas da Federal de Sergipe pretos e pardos, mas se coloca negros e pardos, porque ninguém se classifica como preto, porque preto lá é xingamento. Aqui no Sul, talvez não seja tanto, entendeu? É uma classificação do IBGE. Inclusive,